Nós estamos lendo, estudando e meditando o Evangelho de João. Por quê? Porque a única base que nós temos para saber o que Deus tem para dizer, como Ele age, é por meio da sua palavra, não existe outra forma. E Romanos capítulo 15, versículo 4. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia, por favor, eu vou projetar os textos. Romanos capítulo 15, versículo 4, Paulo vai dizer por que nós devemos ler, estudar e meditar na palavra de Deus. Porque tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Preste atenção. Paulo, inspirado pelo Espírito, está dizendo que, por meio da palavra, nós devemos estar fortalecidos. Nós devemos ter perseverança. Perseverar quando está tudo bem, não há necessidade de perseverança. A perseverança tem uma realidade. Quando há dificuldades, lutas nas mais variadas áreas, perseverar é continuar apesar de. E ele está dizendo que nós devemos perseverar onde? Nas Escrituras. E ele diz que tudo que foi escrito, e aí ele está se referindo ao Velho Testamento e não aos Evangelhos. Mas espera aí, os Evangelhos não são escritura também? Porque é claro que quando Paulo escreve esta carta, não havia ainda o Novo Testamento. Ele estava sendo escrito, inclusive agora por Paulo. Ele está escrevendo, e no capítulo 15, mais um capítulo, ele vai terminar a sua carta. Ele está dizendo que tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar e nos capacitar a perseverar. Essa perseverança não é em Cristo, é claro que é em Cristo, mas qual Cristo? O Cristo das Escrituras. Nós só conhecemos a Cristo por meio das Escrituras. E o que Paulo escreveu é Escritura? Sim. 2 Pedro, capítulo 3, versículos 15 e 16. Eu queria colocar só na metade do texto. O nosso propósito aqui inicial, nessa introdução, é falar da importância da palavra de Deus. Pedro diz assim: o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu. Ele está falando para alguns irmãos que ele escreve a sua carta. Pedro está escrevendo uma carta, comentando a carta, ou as cartas de Paulo. E ele diz: o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu com a sabedoria que Deus lhe deu. Ele, Paulo, escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nela destes assuntos. Que assuntos? Sobre a volta de Cristo, por exemplo, que ele havia tratado pouco antes. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também fazem com e aqui é o ponto, as demais escrituras para a própria destruição deles. O que Pedro está dizendo? Pedro está falando, escrevendo a sua carta para alguns irmãos, e ele fala que as cartas de Paulo, primeiro, foram escritas com a sabedoria de Deus. Bom, se a sabedoria de Deus dirigiu Paulo para que ele escrevesse o que ele escreveu, então não há erro, porque Deus não erra. Então Paulo jamais cometeria qualquer erro no que ele escreveu. A gente falando isso hoje. Com a sabedoria de Deus,
Paulo escreveu, e aí ele diz que alguns distorcem, que é natural, sempre aconteceu, faz 2000 anos que se distorce a Escritura, e ele compara com o quê? O escrito de Paulo com as demais Escrituras. Portanto, o que Paulo escreve, as cartas de Paulo, são Escritura também, junto com o Velho Testamento. E aí então, Pedro está escrevendo, Pedro é um apóstolo, o que Pedro, João, Lucas, Judas e os outros irmãos que escreveram o Novo Testamento, escreveram Escritura também. Por isso, então, por que nós temos que estudar, meditar, orar a palavra? Porque a Bíblia é Deus falando. Mas há um profeta ali, há um líder ali, que tem revelação. Tem revelação? Se for de Deus, está de acordo com a Escritura. Se está de acordo com a Escritura, não é mais revelação, porque já foi revelado na Escritura. Por que é Deus falando? Porque, 2 Timóteo, Paulo escrevendo a sua segunda carta para Timóteo, um pastor, ele diz que toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Toda a Escritura divinamente inspirada. Velho Testamento, as cartas que Paulo escreve com a sabedoria que Deus lhe deu, e todas as demais que nós temos hoje. Toda a Escritura é divinamente inspirada. Hoje está em moda dizer que algumas coisas não são, mas ou é toda ou é nada. Para nós é toda, porque a Bíblia diz que é toda. Toda a Escritura é divinamente inspirada. E aí vem uma pergunta, então Deus só fala pela Escritura? Mas e as profecias e revelações diretas de Deus, que hoje acontece, e é bastante. As revelações diretas de Deus para profetas, anciãos, apóstolos, e você coloca os nomes que você quiser. E quando Deus fala direto com alguém? É só a Escritura? Mas e essas revelações? E a tradição da igreja? Não conta? Deus não fala pela tradição da igreja? E o clero? Deus não tem uma liderança que Ele separou? Como eu ouvi essa semana um padre muito conhecido na internet dizendo assim: não dá para lermos a Bíblia fora da igreja. Precisamos ser plenamente católicos, romanos, e só depois é que a Escritura será para nós alimento espiritual. Fora da igreja católico-romana? Mas e os pastores? Vamos falar dos evangélicos. E os pastores que negam a Escritura em nome de Jesus? Não, Jesus é a chave hermenêutica da Bíblia. Então, o que Paulo escreveu, eu não concordo ali. Então eu seleciono. Não, toda a Escritura é divinamente inspirada. E essa semana eu fiquei sabendo de um irmão que várias vezes citei como referência e que, tristemente, começou a dizer que o homossexualismo é um terceiro sexo e que agora, e é alguém da igreja tradicional, e que muitos dos seus escritos, comentários, têm várias distorções da Escritura, e que me entristeceu bastante. Diante dessas alternativas, nós optamos pelo só a Escritura. E se o pastor lá tiver uma revelação? Não me interessa. E se o apóstolo trouxer uma revelação? Não me interessa. Se não estiver dentro da Bíblia, pode ser a revelação que for, que nós não aceitamos. Para nós é só a Escritura. Mas e as inúmeras interpretações que o livre exame da Escritura, porque esse é um dos pontos da igreja protestante, todos nós temos acesso à Escritura e Deus fala conosco por meio dela, e esse livre exame que aconteceu gerou tantas interpretações diferentes como tem hoje. Quantas denominações não tem? Pois é, eu e vocês somos responsáveis para aceitar ou não o que está sendo pregado. Eu e vocês somos responsáveis. Eu e vocês temos a Bíblia na nossa mão. Então, se eu ouço e aceito mentira, eu sou responsável. E você também.
Por tudo isso, tudo tem que passar pela Escritura. E é por isso que o melhor que nós podemos fazer é expor a Escritura. E essa é a nossa introdução. Eu espero que você entenda, porque nós vamos voltar para isso aqui no final. Dito isso, hoje nós vamos tratar desse tema, milagres verdadeiros, Evangelho de João, no capítulo 4, a partir do versículo 43, nós vamos fazer uma leitura longa e tentar aos poucos nos localizar. E para nós retomarmos onde nós paramos, nós estamos com Jesus, e aqui nós temos um mapa que mostra Israel na época de Jesus, e lembrando que Jesus estava anunciando, ele tinha uma mensagem para pregar, e a mensagem era: arrependei-vos e crede no Evangelho. Esse era o centro da mensagem de Cristo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Jesus, juntamente com isso, estava confrontando religiosos, os fariseus, os legalistas. Ele também estava fazendo milagres. Ele também, por causa dos fariseus, às vezes ele sai de um lugar e vai para outro, porque religioso não queria Jesus. E então ele está saindo de Samaria e está indo então para Galileia. Lembra que no último estudo nós vimos, ele tinha que passar por Samaria, ele saiu de Jerusalém e no caminho ele passou por Samaria. Os samaritanos eram rejeitados pelos judeus e Jesus vai lá, prega o evangelho para uma mulher, aquela mulher é convertida e ela testemunha para outros samaritanos e outros são salvos, que era o maior objetivo de Jesus na terra, revelar o evangelho. Jesus, com tudo isso, está ensinando os seus discípulos e a nós. E então ele vai para Galileia. E ele vai para aquela cidade da Galileia chamada Caná. E aí nos versículos 43 e 44 nós lemos: depois daqueles 2 dias, ele, Jesus, partiu para Galileia. Jesus tinha afirmado que nenhum profeta tem honra em sua própria terra. Depois então dele ter conversado com aquela mulher e apresentado a sua graça, a sua salvação para aquela mulher que era rejeitada pelos religiosos, porque ela era uma adúltera, então ele vai e prega o evangelho, e aquela mulher é convertida e vira uma missionária naquele exato momento. Fala para alguns homens samaritanos rejeitados pelos religiosos, eles vão, encontram com Jesus, creem em Jesus e reconhecem que ele era o Messias. Jesus então vai que era o alvo dele, ele vai então para Galileia. E ele aí diz que um profeta não tem honra na sua própria casa. Essa citação está em Mateus 13:57. E o que significa isso? Jesus era rejeitado, especialmente na Galileia, Belém, onde ele nasceu, Nazaré, onde ele cresceu. É importante a gente entender que a palavra profeta hoje está muito distorcida. Profeta, quando você fala, é alguém que anuncia o futuro, e normalmente mente, né? Essa é a verdade, inventa um monte de coisa, né? Não anuncia coisa nenhuma, e diz que a profecia é falar do futuro. Não, o profeta também fala à luz da Escritura, nessas nós cremos, mas ele tem uma mensagem para agora. O profeta, principal mensagem é para agora. E aí, então ele continua os versículos 45 a 46, dizendo: quando chegou a Galileia, os galileus deram-lhe boas-vindas. Eles tinham visto tudo o que ele fizera em Jerusalém, por ocasião da festa da Páscoa, pois também haviam estado lá. Mais uma vez ele visitou Caná da Galileia, onde tinha transformado água em vinho. Foi para Jerusalém, voltou, ele vai fazer essa viagem ainda nos seus 3 anos de ministério. Os israelitas, Galileia, um estado de Israel, todos eles, todo ano, tinham que ir para Jerusalém para celebrar 3 festas que havia:
Páscoa, Pentecostes e a festa dos tabernáculos. Festas, diga-se de passagem, judaicas. Nós não temos mais nada a ver com isso. Tem gente celebrando festa dos tabernáculos hoje, mas nós não temos mais nada a ver. Aliás, nós nunca tivemos, porque nós somos cristãos gentios. Isso era uma prática para judeus. Mas eles iam para Israel, para Jerusalém. E lá então, na última vez que eles estiveram, na Páscoa, eles viram um homem fazendo, como o texto diz, muitos sinais miraculosos. E esse homem está indo para a terra deles agora. Eles também provavelmente sabiam desse... Lembra que ele lembrou que o texto João está escrevendo 60 anos depois. João lembra do milagre que ele fez em Caná. E aqueles galileus provavelmente ouviram daquele milagre. E então eles estão sabendo que Jesus está indo para lá, portanto, o homem dos milagres estava de volta. E o que ele vai fazer? Milagres. Os versículos 46 a 54. Havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ele ouviu falar que Jesus tinha chegado a Galiléia, vindo da Judéia, procurou e suplicou-lhe que fosse curar o seu filho, que estava à beira da morte. Disse-lhe Jesus: se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. O oficial do rei disse: Senhor, vem antes que o meu filho morra. Jesus respondeu: pode ir, seu filho continuará vivo. O homem confiou na palavra de Jesus e partiu. Estando ele ainda a caminho, seus servos vieram ao seu encontro com notícias de que o menino estava vivo. Quando perguntou a que horas o seu filho tinha melhorado, eles lhe disseram: a febre o deixou ontem, à 1h Então o pai percebeu que aquela fora exatamente a hora em que Jesus lhe dissera: o seu filho continuará vivo. Assim creram ele e todos os de sua casa. Esse foi o segundo sinal miraculoso que Jesus realizou depois que veio da Judéia para Galiléia. O que acontece aqui? Jesus está chegando e aí um oficial de Herodes Antipas, que era um governador romano da Galiléia e que havia mandado executar João Batista. Esse oficial que trabalhava para o governo ouviu de Jesus e vai a Jesus, sabendo que ele poderia fazer um milagre. Ele entende que Jesus precisava estar lá, né? Tem que fazer milagre, precisa estar lá. Normalmente é assim também hoje. Você tem que ir onde o homem do milagre está. E a compreensão deles, dos judeus, era assim. Eles acreditavam que tinha que estar, mas Jesus vai dizer, repreende: se vocês não verem sinais e maravilhas, vocês não vão crer. Isso significa que todo mundo que vê sinal e maravilha crê? Não. É só olhar para a história naquela época, que a Bíblia diz que os milagres que Jesus fez foram tantos que não caberiam em todos os livros escritos, e nem por isso muitos creram. Aliás, havia multidões seguindo Jesus, mas quantos depois ficaram com ele? 100 de pessoas. Jesus não está dizendo aqui que tem que ter milagre para alguém crer. Ele está dizendo que o milagre evidencia quem ele é. Jesus então repreende. Por quê? Porque os judeus queriam sinal. E a gente precisa trazer isso para a nossa realidade, porque hoje boa parte da igreja quer exatamente a mesma coisa. E Paulo vai dizer isso, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 22. Ele diz assim: os judeus pedem sinais miraculosos e os gregos procuram sabedoria. O texto está em pontilhado, nós vamos continuar já já. Mas o que Paulo escreve depois era evidência. Os judeus queriam ver milagres e nunca estavam satisfeitos, porque Jesus fazia milagres e eles queriam milagres, mais milagres. A ponto de, ao momento que eles falam: Senhor, mostra-nos um... Senhor não, mestre, mostra-nos um sinal. E Jesus falou: não vou mostrar sinal. O único sinal é de Jonas. E o que ele está falando ali? Morte e ressurreição.
Nós vamos ver a continuidade do texto. Jesus, ainda assim, por misericórdia e graça, como ele age sempre, concede o pedido ao homem. E então Jesus faz um milagre. Ele está a mais ou menos 30 quilômetros longe de Cafarnaum. Esse homem vem de Cafarnaum, uma cidade da Galileia. Um homem que ele nunca viu na vida, que o filho está morrendo. E Jesus diz: pode ir, o seu filho continuará vivo. O homem volta à cidade e comprova. Isso é milagre. Isso é milagre. O que é milagre, aliás? Milagre é um acontecimento extraordinário que, à luz dos sentidos e conhecimentos até então disponíveis, não possui explicação científica ainda conhecida e que sugere uma violação das leis naturais que regem os fenômenos naturais. Milagre é algo que ninguém pode explicar. Não é uma tentativa. Milagre verdadeiro é produzido por Deus. E isso é o que Jesus fez. De um homem que ele nunca havia visto, do filho que está morrendo, ele diz. Ele fala assim: pode ir que o teu filho vai ficar vivo. Com o resultado, pela graça de Deus, aquele homem vai, encontra o seu filho curado e crê em Cristo. Diz que a sua casa creu em Cristo. Mas Jesus não para aí. Capítulo 5, versículos 1 a 2. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. João está escrevendo, lembra? Ele está escrevendo 60 anos depois do ocorrido. Mas ele está lá com o Senhor, ele está andando com Jesus para cima e para baixo. Ele está vendo tudo isso. E na época, João escreve, porque ainda na época, 60 anos depois, provavelmente aquele tanque estava lá. E é importante, irmãos, nós entendermos que o relato dos evangelhos não é um relato passo a passo de Jesus. Às vezes nós lemos um capítulo, um versículo como esse, por exemplo, são passados quase 4 meses depois. Jesus fez muitos, mas muitos outros milagres além dos que estão descritos, o João vai dizer. Mas esses eram suficientes para saber quem ele era. E aqui a gente lê, então, algum tempo depois, Jesus volta para Jerusalém, para uma festa. Não sabemos qual festa, uma daquelas 3 festas que nós mencionamos. E aqui tem uma foto do provável local do tanque de Betesda. Eram comuns esses locais de banhos. Algumas religiões pagãs tinham esses locais para fazer banhos e também os judeus tinham para purificação e para água que era utilizada, e esse ficava do lado do templo. Então, provavelmente, era usado para esse fim, para suprir a água do templo. E então, Jesus já está em Jerusalém, ele está nesse tanque, e o texto continua. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Vocês estão com as Bíblias de vocês? Alguns de vocês têm esse texto entre colchetes aí ou não? Sim. Por que isso? Porque esse é um texto que provavelmente foi colocado por um escriba algum tempo depois, para explicar o relato, que a gente vai ver daqui a pouco. O que era esse anjo, então, agitando a água? Que coisa é essa? Existem 2 possibilidades. Primeiro, que isso era um relato real,
E segundo, que isso era um mito que os judeus acreditavam e que é o mais provável. Porque esse homem está há 38 anos lá. E todo mundo diz que a água se mexe e um anjo desce e cura as pessoas. Mas ele está lá há 38 anos. Ele é paralítico há 38 anos. A gente vai ver que ele vai mencionar isso. E esse versículo 4, ele não se encontra nos manuscritos mais antigos. Daí então, alguns irmãos entenderem, não tem relevância para isso, é só para a gente poder entender essa questão. Para o contexto do texto, isso não importa, mas é que para a gente poder entender que muito provavelmente esse texto, essa ideia de que um anjo fazia esse milagre, não tem base. Era algo que os judeus acreditavam, mas que não era verdade. Por que está na Escritura? Há passagens na Bíblia que são descritivas. Aqui o autor narra a história sem qualquer julgamento. Ele não está dizendo que ele acredita nisso, João. Vocês já ouviram falar Paulo falando, por exemplo, do batismo dos mortos, pelos mortos. O que isso significa? Ninguém sabe. Mas Paulo fala que na época dele havia um ritual que as pessoas se batizavam pelos mortos. Mas a base, Paulo está apoiando isso? Não, ele é contra isso. Mas ele diz que naquela época acontecia isso. Então João está fazendo a mesma coisa aqui. E aí um irmão comentando diz assim: o tanque de Betesda é símbolo do formalismo e misticismo religioso. E ele está fazendo uma comparação com aquele tempo e com hoje. O que acontece hoje. E veja se não é verdade. Onde jazem milhões e milhões de pessoas ao redor de um símbolo, aguardando que um dia aconteça alguma coisa que os tire dessa situação. Esse grupo é levado pela superstição e pelo ritualismo. Sal grosso, sabonete do descarrego, esse está velho, já nem mudou, hoje tem outras coisas. A água que vem de tal lugar que é sagrada. Não cura ninguém, não faz nada para ninguém, mas as pessoas querem isso, elas querem pegar. E os judeus estavam fazendo a mesma coisa. Mas graças a Deus, ele está com Deus ali que vai fazer alguma coisa que aquela água jamais ia poder fazer. Versículos 5 a 15. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando Jesus o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, eu não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado, e por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado, não lhe é permitido carregar a maca. Mas ele respondeu: o homem que me curou me disse: pegue a sua maca e ande. Quem tem mais autoridade, né? Então lhe perguntaram: quem é esse homem que lhe manda pegar a maca e andar? O homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olhe, você está curado, não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça. O homem foi contar aos judeus que fora Jesus que o tinha curado. O que nós vemos aqui, irmãos? Primeiro e aí nós contextualizando, a falsa ideia de que você, para ser curado, precisa ter fé. Que fé esse homem tinha? Ele nem sabia quem era Jesus. Ele não fazia a menor ideia de quem era Jesus. Ele fala assim: ninguém leva eu lá embaixo na água para ser curado. Ele estava acreditando em um mito. Ele não estava crendo em Cristo. O homem estava crendo em um mito, não sabia quem era Jesus, mas Jesus faz o milagre, e isso é milagre. É claro que há momentos na Escritura em que a fé responde ao milagre,
Mas não é dizer sempre assim, tem que ter fé. Sabe por quê? Porque se eu disser que você vai ser curado e você não foi, faltou fé para você. Fica fácil assim. Milagre é assim. Milagre de Deus verdadeiro é assim. Outra coisa, é imediato. Imediatamente aquele homem de 38 anos se levanta. Porque é Deus. Deus faz assim e acontece. Deus faz. Outra coisa, grande multidão de pessoas viu o que aconteceu. Há provas. Não foi? Eu ouvi que um dia alguém assim, não. Havia provas de que Jesus fez. E aí tem a questão dos religiosos do sábado, que vão questionar Jesus com algo que eles inventaram, porque quem disse, a Bíblia nunca falou que não podia levar uma maca no dia de sábado, mas eles já inventaram, a religião sempre inventa isso. Depois nós vamos tratar sobre isso, se o Senhor permitir, no próximo encontro. Mais uma vez, Jesus trata do pecado daquele homem. Ele diz, não volte a pecar. Outra coisa, então significa que eu estou doente, é porque eu estou em pecado? Tem muita gente que diz isso. Às vezes como nós estamos vendo, mas às vezes não. O próprio Jesus vai falar isso logo após. Quem pecou para que esse homem nascesse desse jeito? Ninguém pecou. Eu vou fazer um milagre agora para minha honra e glória. Ninguém pecou, não tem nada a ver. Então quando é que eu e vocês vamos saber? Nós não vamos saber. Aí vai ficar entre eu e você dar crédito para aquele que diz que isso aí é culpa do seu pecado. E se fosse você, não daria ouvido. Mas tem muita gente que faz isso. É possível ser por causa do pecado? Sim. E quando é? Nós não sabemos. Jesus sabe. Jesus é Deus, Ele sabe. O fato é que, e o que importa, é que Jesus cura aquele homem e trata com o pecado dele. O homem foi contar aos judeus. A samaritana creu e foi pregar. O oficial creu e foi falar da sua família. Aquele homem foi curado e foi falar para os judeus. O homem que vocês estão procurando é Jesus. Será que esse homem creu? Os dois relatos dizem quem creu. A samaritana e o oficial creram. Nesse não diz nada, o relato acaba aqui. O que acaba é ele indo dedurar Jesus para aqueles homens, para os judeus. Quantos milagres Jesus não fez e quantas pessoas o seguiram? Multidões, às vezes de 15 mil pessoas andavam atrás de Jesus para ser curadas. Mas quando ele fala de pecado e de tratar, ninguém quer. E eu queria fazer diante disso algumas aplicações. Como é que a gente pode identificar milagres que são verdadeiros? Que esse é o nosso objetivo com esses relatos. Quando a gente vê milagres como esse, a gente pensa, por que a gente não vê isso hoje? Significa que Deus não pode fazer? De jeito nenhum. O Senhor pode fazer. Quem crê em Cristo, crê em milagres. Claro, eu creio nisso aqui. Isso significa que nós temos que crer quando alguém diz que é milagre? Não. Eu tenho que crer no que está descrito aqui. Significa que eu não posso pedir por um milagre? Os irmãos que congregam conosco, nós oramos aqui por milagres. Nós cremos que Deus pode fazer milagres. Mas não existem mais apóstolos como aqueles que andaram e que fizeram o que Jesus fez. Jesus pode fazer? Claro que pode. Por isso nós podemos e devemos pedir.
Mas assim como nem sempre uma doença é consequência do pecado, nem sempre uma pessoa é curada por causa da fé, nem sempre Deus cura. Ele pode fazer, Ele é Deus. E outra coisa é que Deus usa o sofrimento para moldar Cristo. Nós sabemos, alguns de vocês sabem mais do que eu, estão sabendo mais do que eu agora, que estão sofrendo. E me diga que se você não busca mais ao Senhor nessa hora, porque você não tem mais para quem correr. A Bíblia diz que Jesus, sendo Deus, aprendeu a obediência pelo que Ele sofreu. Sendo Deus, Ele aprendeu pelo que sofreu. Eu e vocês vamos ser diferentes? Outra coisa, Jesus nunca prometeu milagre. Nunca prometeu milagres. Essa ideia é uma falsa ideia, um falso ensino. Milagres verdadeiros podem acontecer, sim. Milagres verdadeiros são inexplicáveis. Transformar água em vinho, contar a história de uma mulher, como Jesus encontra a mulher samaritana, em 5 minutos ele conta a vida daquela mulher que ele nunca viu. É claro que ele conta, porque foi ele que criou aquela mulher. Milagre é curar o filho de um homem que está 30 quilômetros longe dele, e com ele só com a palavra. A mesma palavra que ele criou o universo, Jesus criou o universo, ele diz, pode ir que o teu filho está curado. Milagre é um paralítico ser curado instantaneamente, que nem está pedindo isso. Isso é milagre. Compara com o que tem hoje. O ponto é esse. Compara com o que você vê hoje. Compara o que esses que dizem que fazem, pregam. E compara com Jesus e com os apóstolos. Você é responsável para dar ouvidos para esse tipo de homem de Deus. Compare Jesus e os apóstolos com as revelações deles, com sinais e milagres que você ouviu que alguém disse. A imensa maioria dos sinais, profecias e revelações e milagres hoje não passam de invenções, de sugestões. A pessoa quer acreditar naquilo, ela quer porque ela está no meio que todo mundo faz, um dia ela acredita e engano. Mas onde você está se baseando nisso? Vamos voltar para o começo. Tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Deuteronômio, capítulo 18, versículo 21 e 22, foi escrito para o nosso ensino. Deuteronômio 18, 21 a 22. Olha o que a palavra de Deus diz. Nós estamos analisando como é que a gente pode ver milagre verdadeiro. Mas vocês perguntem a si mesmos: como saberemos se uma mensagem não vem do Senhor? Como é que eu vou saber se aquele homem que está dizendo em nome do Senhor é dele mesmo? Porque dizer não quer dizer nada. Se o que o profeta proclamar em nome do Senhor não aconteceu, nem se cumprir, essa mensagem não vem do Senhor. Aquele profeta falou com presunção. Não tenha medo dele. Quantas vezes? Uma só. Porque assim, uma hora certa, de 100 profecias, uma hora ele acerta. Deus falou. Mas se ele fez uma e não aconteceu, é falso profeta. Mas a gente quer ser enganado. Uma hora ele acerta. Mas espera aí, o que eu vejo Deus fazendo por meio de Cristo e dos apóstolos, não é isso. Ele está dizendo aqui, como é que você vai saber? Você é responsável para analisar o quê? A mensagem dele. Se ele disser e não acontecer, não tenha medo. Vai te ameaçar, inclusive. Dá risada. Mas pode ficar mais difícil. Nem tudo que é inexplicável é um milagre verdadeiro.
Você está falando então que aquele que diz, que faz, que não acontece, eu não, né? A palavra de Deus, né? Está claro, irmãos, ou não? Então, se acontecer algo inexplicável, é um milagre de verdade? Não estou falando de milagres verdadeiros. Se acontecer algo inexplicável, então é um milagre de Deus. Tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Deuteronômio, capítulo 13, versículos 1 a 4. Preste atenção, irmão. Deus está falando pela palavra dele. Eu só estou sendo caixa de ressonância aqui. A palavra dele está falando. Se aparecer entre vocês um profeta, note, lembra que ele falou, em nome do Senhor, isso tudo aqui é no meio, o Velho Testamento está falando de Israel. Israel é a figura da igreja. Isso traz para nós, se acontecer no meio da igreja, porque isso acontece no meio da igreja. Se aparecer entre vocês um profeta, ou alguém que faz predições, por meio de sonhos, e lhes anunciar um sinal miraculoso ou um prodígio, vai acontecer tal coisa, Deus está me dizendo. E se esse sinal ou prodígio de que ele falou acontecer, é de Deus, tá? É de Deus. Espera aí, o texto não terminou. E ele disser, vamos seguir outros deuses que vocês não conhecem e vamos adorá-los. Não deem ouvidos às palavras daquele profeta ou sonhador. O Senhor, o seu Deus, está pondo vocês à prova para ver se o amam de todo o coração e de toda a alma. Sigam somente o Senhor, o seu Deus, e temam a Ele somente. Cumpram seus mandamentos e obedeçam-lhe, sirvam-no e apeguem-se a Ele. Quem está usando um falso profeta para fazer milagre? Deus. Mas seguia, ele está falando de outros deuses. Pois é, Paulo fala de outro evangelho, de outro espírito, de outro Jesus. E fala de falso profeta, e fala de falso profeta que faz sinal. O Senhor, irmãos, esse texto deveria nos fazer tremer. O Senhor, o seu Deus, está pondo vocês à prova. Irmãos, nós não podemos aceitar um outro Jesus, nós não podemos aceitar um outro evangelho, nós não podemos aceitar um outro espírito, ainda que milagres aconteçam. Só que quando se eu e vocês não examinamos a palavra, não buscamos na palavra, acontecer alguma coisa, vai todo mundo para lá. E quantas vezes isso na história da igreja evangélica contemporânea acontecia? Dente de ouro. Todo mundo vai para o dente de ouro. Agora tem fogueira na mata. Vai para a fogueira da mata. E a gente podia falar de vários outros. O que Deus está dizendo em sua palavra, irmãos? O que é mais importante? Ele ou milagre? Ele ou milagre? Irmãos, eu estava comentando com alguns irmãos, essa semana eu assisti O Profeta da Restauração, a história de Joseph Smith. Joseph Smith é o fundador da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Uma igreja com esse nome deveria ser a mais cristã de todas. Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Sabe o que é isso? Uma religião anticristã. Mas usa a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E sabe o que aconteceu com esse homem? A história dele está lá. Assista, Canal Mormon, a história de Joseph Smith. É impressionante. Aquele homem que cresceu em um lar evangélico, um dia leu em Tiago, Deus, eu quero sabedoria, porque Tiago diz, quem não tem sabedoria, peça a Deus que dá. Me dá sabedoria. Sabe qual foi a sabedoria que Deus deu para ele? 2 anjos apareceram para ele. E ele escreveu um outro evangelho de Jesus. Paulo diz ainda que um anjo vier e pregar um outro evangelho, é amaldiçoado.
Imagina se com o que acontece hoje na igreja evangélica tem gente seguindo. Imagina quando vier o anticristo e vai fazer sinais e prodígios da mentira. Aí tem um grupinho lá, só a palavra de Deus. Um grupinho que é só a Bíblia. Pois é, só a Bíblia. Isso nos leva à última questão. O milagre verdadeiro, ele é acompanhado do Evangelho e de ensino verdadeiro. Ensino verdadeiro está onde? Na Escritura. Lembra que da pergunta de Moisés, é Moisés que escreve Deuteronômio? Como saberemos se uma mensagem não vem do Senhor? Jesus e os apóstolos fizeram milagres, mas a mensagem era sempre proclamada. Para você saber se aquele que diz em nome de Jesus, inclusive, o milagre realizado é verdadeiro, precisa ter anúncio do Evangelho. E o anúncio do Evangelho é uma proclamação daquele que Jesus começou o seu ministério: arrependei-vos e crede no Evangelho. Vimos de Jesus falando dos judeus pedindo sinais, e hoje há muitos querendo sinais, profecias, revelações. Eu quero ir lá onde tem revelação para mim. É uma parente minha que vai onde só tem revelação. Ela só vai onde tem revelação. A vida dela, misericórdia. Mas ela só vai onde tem revelação. Fiquei sabendo essa semana. Os judeus pedem sinais miraculosos, os gregos sabedoria, mas e nós? 1 Coríntios capítulo 1, versículos 22 e 24. Os judeus pedem sinais, os gregos procuram sabedoria, mas nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos ou gentios, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Nós somos chamados para conhecer a Cristo, para andar com Cristo, mesmo que sejamos perseguidos, mesmo que soframos, nós somos chamados para andar com Cristo. Cremos em milagres? É claro que cremos, Deus pode fazer, mas e se Ele não fizer? Cristo é o poder de Deus. E sabe o que é o poder de Deus também? O Evangelho é o poder de Deus, Cristo e o Evangelho. Você crê no Evangelho? O que é o Evangelho? Eu e vocês somos pecadores, e muito pecadores. E não vir aqui não muda ninguém. Ouvir mensagem no YouTube, gostar do pastor falando de tal, não muda ninguém. Houve um momento na sua vida que você se arrependeu dos seus pecados e reconheceu que estava separado de Deus, mas viu na palavra que Deus amou pecadores como você, que não o queriam, não buscavam, e deu seu filho, Deus deu seu filho Jesus, sem pecado, para morrer numa cruz, a pior das mortes, por pecadores como você, e você viu o que Ele fez foi por você, se arrependeu e creu no que Ele fez. Você o recebeu como Salvador e Senhor, se arrependendo dos seus pecados. Você creu que lá naquela cruz Ele levou o seu pecado no corpo santo dEle. Este é o maior milagre que pode ser feito. Este é Cristo crucificado. O Evangelho é o maior e mais verdadeiro milagre de Deus. Você crê no Evangelho? Você recebeu a Cristo? Irmãos, nenhum de nós está isento ao engano, nenhum de nós. E todos nós buscamos às vezes essas coisas. Às vezes Deus
vai nos provar, irmãos, para se nós amamos mais a Ele. Eu não quero os milagres dele, eu quero Ele. Que o Senhor nos livre, irmãos, desses enganos para a glória dEle.